Se eu te dissesse que existe uma pergunta que milhões de investidores brasileiros nunca fizeram, mas deveriam ter se perguntado antes de aplicar o seu dinheiro. Essa pergunta é simples. Será que eu estou investindo porque eu entendo o risco ou porque eu vi a sigla FGC? Durante anos, aconteceu algo curioso no mercado brasileiro. Muitos investidores eles passaram a acreditar que bastava uma aplicação ter proteção do FGC para automaticamente se tornar segura. Isso criou uma sensação perigosa. A sensação de que o risco deixou de existir. Só que, recentemente, o Banco Central ele decidiu mudar algumas regras relacionadas ao Fundo Garantidor de Créditos. E isso aconteceu logo depois de episódios que levantaram questionamentos importantes sobre algumas instituições financeiras. E aqui vai uma frase que pode incomodar muita gente que está vendo esse vídeo. FGC não transforma um investimento ruim em um investimento bom. Hoje você vai entender o que realmente mudou, por que o Banco Central resolveu agir e o que o caso do Banco Master ensinou ao mercado. E principalmente porque essa discussão vai muito além do FGC. Porque talvez o maior risco não esteja no banco, talvez esteja na forma como muita gente investe. Então vamos lá. Antes de falar das mudanças, precisamos entender o que é o FGC. O Fundo Garantidor de Créditos ele foi criado para proteger investidores e correntistas em situações específicas. Na prática, ele funciona como uma camada de proteção para determinados produtos financeiros. Entre esses produtos financeiros, a gente tem a poupança, a gente tem CDBs, LCIs, LCAs, contas remuneradas, RDBs, e a regra mais conhecida é a seguinte: até 250 mil por conta por CPF, tá? Por conta eu falo por instituição financeira. E além disso, existe um limite global de 1 milhão por CPF dentro de um período de 4 anos. Ou seja, o FGC ele nunca foi criado para substituir análise de risco, ele foi criado para proteger o sistema financeiro em situações excepcionais. Mas com o tempo, aconteceu algo que foi muito interessante. O fundo ele deixou de ser visto como proteção e passou a ser usado como argumento principal de venda. Ah, meu produto é garantido pelo FGC. Então vamos lá, imagine dois investimentos, tá? Um rendendo 105% do CDI e outro que rende 130% do CDI. A segunda opção, obviamente, chama muito mais atenção. E o discurso muitas vezes era parecido com: pode investir tranquilo, tem garantia do FGC, então não tem risco. E aí nasce um problema, porque o investidor ele passa a olhar apenas para a rentabilidade e esquece de se perguntar: por que esse banco está me pagando tão mais alto do que outros, do que a média do mercado? Qual é o risco envolvido? Como está a saúde financeira dessa instituição? E foi justamente isso que o Banco Central ele começou a enxergar e ver um pequeno problema. E foi nesse contexto que surgiram algumas mudanças. Então o Banco Central ele decidiu endurecer algumas regras relacionadas ao uso do FGC. A lógica é simples: o fundo ele continua existindo. A proteção ela continua existindo, mas o objetivo agora é evitar que ele seja utilizado como principal ferramenta comercial para atrair investidores. Em outras palavras, o FGC continua existindo, mas o Banco Central ele quer evitar que ele seja usado como muleta. As instituições elas passam a enfrentar exigências maiores, a fiscalização ela fica mais rígida e o foco ele volta para onde ele deveria estar, na qualidade da instituição financeira. Tá? Então foi nesse momento que muita gente começou a olhar para o caso do Banco Master. E aqui existe uma lição que é muito importante. O problema, pessoal, nunca foi o FGC. O problema foi o comportamento dos investidores, porque muita gente correu atrás de maiores taxas, maiores rendimentos, e quando a rentabilidade parecia muito acima da média do mercado, quase ninguém perguntou o motivo. E essa é uma das armadilhas mais antigas do mundo dos investimentos. Um investidor que olha somente, única e exclusivamente, para o retorno, termina ignorando o risco e acredita que a proteção vai resolver tudo. Só que, de fato, a proteção ela não resolve. E aqui está talvez o ponto mais importante desse vídeo aqui que eu estou trazendo para você. Muitos investidores, eles analisam uma aplicação da seguinte forma: tem FGC? Tem. Ah, então se tem FGC, tá tudo certo. Mas investir não funciona assim. Por quê? Porque existem perguntas muito mais importantes. Quem está emitindo esse título? Como é que está a saúde financeira dessa instituição? Por que essa instituição está pagando essa taxa? Qual é o risco assumido e o risco que está oculto? E aqui vem uma frase que vale ouro: rentabilidade alta demais quase sempre vem acompanhada de um risco maior. Isso não significa que o investimento é ruim, significa apenas que você precisa entender o que você está comprando. Se você está disposto a correr o risco do papel que você está comprando, tudo bem. Mas existe um outro detalhe que é pouco comentado. Mesmo quando existe proteção do FGC, ninguém
quer precisar dessa proteção. Porque existe processo, existe prazo, existe burocracia, existe espera. A melhor situação sempre vai ser investir em uma instituição saudável. O FGC é o plano B, ou até o plano C. Nunca deveria ser o plano A. É igual a airbag do carro. Você gosta de saber que ele existe, mas não quer testar se o airbag funciona ou não. E o que é que vai mudar? Agora vem a boa notícia, né? Não existe motivo para você ter pânico. Nada muda para quem investe de forma consciente. Os produtos, eles continuam existindo, a proteção, ela continua existindo, os investimentos, eles continuam disponíveis. O que muda é a forma como você deve analisá-los. O mercado, ele está enviando uma dura mensagem, uma mensagem clara. Pare de olhar apenas para a taxa, velho. Comece a olhar também para o emissor, porque a renda fixa não significa ausência de risco, significa apenas que o risco é diferente. E a partir disso, a gente começa a entender uma lição que o mercado está tentando ensinar. E talvez seja uma das maiores lições financeiras dos últimos anos. O investidor brasileiro, ele evoluiu muito, mas ainda existe uma mentalidade perigosa. A ideia de que existe investimento perfeito, com alta rentabilidade, com baixo risco, com proteção total. Na prática, isso raramente existe. Todo investimento ele tem troca. Todo retorno ele tem risco. Toda decisão exige análise. E aqui está a frase mais importante deste vídeo. A função do FGC é proteger contra acidentes, não é servir de desculpa para assumir risco sem entender o que você está fazendo com os seus investimentos. E agora, eu quero que você imagine uma pessoa que esteja comprando um carro. Ela não escolhe apenas o carro somente olhando o airbag. Ela olha o motor, ela olha os freios, ela olha o histórico, olha a segurança, olha a qualidade. O airbag, sim, ele é importante, mas não é a única coisa que importa. Com investimentos, é exatamente a mesma lógica. O FGC, ele é importante sim, mas ele não pode ser o único motivo para a sua decisão. E aqui no nosso canal, no canal da Sync, o nosso objetivo é justamente esse, te ensinar a enxergar além da propaganda, além da taxa e além das manchetes. Porque enquanto muita gente continua investindo olhando apenas para o airbag, você pode aprender a escolher o carro inteiro. Então se inscreve aqui no canal, porque no mercado financeiro, quem entende o risco investe melhor, e quem investe melhor constrói patrimônio de verdade. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.